Hoje explicarei uma série de televisão de aventura e mistério americana chamada The Mysterious Benedict Society. A premissa da série se passa em um futuro distante. Nosso mundo está sendo secretamente atacado por uma força misteriosa que está deixando as pessoas mais ansiosas a cada dia. Devido a essa ansiedade, a ilusão de pânico internacional conhecida como a emergência é criada. Isso induziu os cidadãos com o medo de que algo ruim aconteça, o que, por sua vez, mexe com a economia e outros fatores que assolam o mundo. Rene é um órfão que adora ler e gosta de sua própria companhia. Ele quer fazer amigos, mas as crianças do orfanato zombam dele por ser inteligente. Muitas vezes ele se sente deslocado, principalmente porque os outros não são nem metade tão inteligentes quanto ele. Seu único mentor é sua professora de língua tâmil, a senhora Perumal. Um dia, ela lhe mostra um anúncio sobre um teste, no qual os vencedores ganham uma bolsa de estudos para frequentar uma escola de prestígio chamada Boatright Academy. Rene sempre quis ir para Boatright, mas duvida de suas habilidades. A senhora Perumal lhe garante que ele será o mais merecedor de todos os participantes do teste. Na manhã seguinte, ela vem buscá-lo. Então, depois, eles dirigem até a sala de exame e se separam após um abraço. Muitas crianças ao lado dele vieram para fazer o teste. Sua examinadora chama-se número 2, uma mulher peculiar, mas rígida, que os informa sobre o exame, o que podem e o que não podem fazer. Rene olha para a primeira pergunta, que o questiona se ele tem a chance de salvar apenas um entre um elefante e uma lhama que caem de uma altura, quem ele salvaria? Rene responde que salvaria o elefante, na esperança de que ele pudesse amortecer a queda da lhama e ambos sobrevivessem. Depois de responder a várias dessas perguntas com respostas relacionadas à compaixão, ele chega à última pergunta, que o questiona se ele é corajoso. A número 2 pede que eles larguem os lápis. Ela avalia os trabalhos enquanto os alunos esperam pacientemente. Depois de terminar, ela os informa que os alunos que passarem nesse teste serão admitidos na segunda fase do exame. Eles devem se apresentar em um prédio no próximo bloco exatamente às 13 horas. Ela também enfatiza que eles só podem levar um único lápis e uma borracha para o teste. Quando Rene pergunta se eles terão apontadores para o caso de a ponta quebrar, ela responde que eles terão tudo o que for necessário para o teste. Em seguida, ela lê a lista de alunos que foram aprovados, na qual consta apenas o nome de Rene. Todos os outros alunos deixam o local desapontados, enquanto Rene vai para a próxima sala de exame. Enquanto caminhava para dentro, uma garota à sua frente chamada Rhonda, acidentalmente deixa cair seu lápis em um ralo de esgoto. A amiga de Rhonda a abandona e entra na sala, mas Rene se oferece para ajudá-la. Eles têm apenas alguns minutos antes do início do exame, então ele parte o lápis em dois e entrega uma parte para ela, confiante de que haverá um apontador que será fornecido lá dentro. Ela agradece e se oferece para lhe mostrar as respostas durante o teste, mas Rene recusa a oferta. Na sala de exame, a número 2 explica a eles que qualquer pessoa que falar durante o teste será dispensado. Ela também acrescenta que o teste será longo e difícil. Uma garota faz um comentário e é desclassificada por fazer barulho. Rene levanta a mão e faz um gesto que precisa apontar o lápis. A número 2 entende e permite que ele faça isso. O teste finalmente começa e, após alguns segundos, um garoto foge gritando que não consegue fazer isso. Rene se concentra nas perguntas que são muito difíceis para ele entender. A maioria delas são perguntas de nível avançado sobre história mundial e geografia. Mesmo assim, Rhonda, que está sentada logo antes de Rene, consegue terminar em apenas meia hora. Antes de enviar as respostas, ela secretamente deixa cair um pequeno pedaço de papel para Rene. Ele percebe que o papel tem todas as respostas nele. Embora Rene esteja tendo dificuldades com as perguntas, ele não pega o papel. A atmosfera é intensa, pois alguns alunos quase choram por causa das perguntas difíceis. Rene não sabe nenhuma resposta, mas ao ler as perguntas com atenção, ele percebe que a resposta para a primeira pergunta está escondida na última pergunta. Dessa forma, todas as respostas estão nas próprias perguntas. Depois de descobrir isso, ele as escreve facilmente e se sai muito bem no teste. Algum tempo depois, o resultado é anunciado e, novamente, apenas Rene passa. Isso é surpreendente para ele porque Rhonda trapaceou. Ela lhe deseja boa sorte e o deixa esperando por mais instruções. Em seguida, um aluno da série A, chamado Stick Washington, entra na sala. Stick tem uma memória eidética, cateu, que significa que ele consegue se lembrar de tudo o que vê.
Ele também foi o único a passar no teste em seu grupo, o que ele acha estranho, pois outra pessoa havia trapaceado. Acontece que eles tiveram a mesma experiência antes do teste e conheceram a mesma garota que deixou cair o lápis no esgoto. Eles descobrem que o objetivo real do truque era testar a lealdade e a bondade deles. Portanto, eles passaram e os outros alunos, que só se concentraram nas perguntas, não. De repente, uma garota entra correndo na sala e se apresenta como Kate. Ela é uma garota atlética e aventureira que nunca vai a lugar algum sem seu balde vermelho de ferramentas. Kate afirma que não passou no teste porque as perguntas eram muito difíceis. Na verdade, ela foi selecionada porque ajudou o número 2 a afastar todos os pais irritados, criando uma distração. Em seguida, Krista e Dewey se juntam ao grupo. Eles também foram aprovados no exame e estão bastante confiantes que conseguirão entrar na Boat Height Academy. Krista é uma sabe-tudo que acha que todos são inferiores a ela. Depois que a equipe se reúne, eles são apresentados a Milligan, o supervisor do próximo teste. Ele os instrui a entrar em uma sala, um após o outro, e pede a Krista que vá primeiro. Ela entra na sala e percebe o piso com padrão de tabuleiro de xadrez. Um bilhete no chão pede que ela atravesse a sala sem pisar nos quadrados brancos ou pretos. Ela diz sem rodeios que não, recusando-se a fazer a tarefa porque acha que é uma pergunta falaciosa. Milligan a desqualifica e pede que ela vá para casa. Em seguida, Dewey entra na sala e usa suas habilidades atléticas para pular para os quadrados amarelos. Ele se prende à parede e salta facilmente para o outro lado da sala. Depois que ele passa, Kate entra com seus baldes vermelhos de ferramentas. Ela usa uma corda de seu balde e a amarra firmemente para criar um caminho. Kate trabalhou em um circo por muito tempo e consegue andar facilmente sobre cordas. Ela usa suas habilidades para chegar à outra extremidade e concluir a tarefa. Quando chega a vez de Stick, ele lê a pergunta com atenção e descobre que ela pede especificamente que eles não pisem com os pés. Por isso, ele se coloca de 4 e atravessa a sala. Por fim, Raine pensa por um longo tempo e simplesmente caminha até o outro lado da sala. Quando lhe perguntam como ele passou no teste, ele afirma que as caixas tinham comprimentos maiores, o que significa que não eram quadradas. Como a pergunta pedia que eles não pisassem nos quadrados, ele simplesmente atravessou e passou. Depois disso, Milligan pede que eles o acompanhem até o local onde será realizado o teste final. Ele os leva a um esgoto, alegando que esse é o caminho para chegar ao destino. As crianças acham estranho que o exame de admissão para uma escola de tanto prestígio faça com que os finalistas passem pelo esgoto. Raine também observa que nenhum dos examinadores mencionou a Boat Height Academy ainda. Ele ainda confia em Milligan e os segue até chegar ao gramado da frente de uma mansão. Milligan os deixa sozinhos por alguns minutos para verificar se tudo está preparado lá dentro. Quando as crianças ficam sozinhas, Dewey começa a se exercitar enquanto os outros 3 conversam sobre suas famílias. Kate revela que sua mãe morreu quando ela era pequena e que seu pai a abandonou em um orfanato. Ela não o culpa, pois foi assim que descobriu seu amor por circos. Raine também revela que nunca conheceu seus pais, mas que ainda sente falta deles de modo geral. Dewey faz um comentário dizendo que seus pais o amam e o chamam de milagre. Depois disso, eles são chamados para dentro da mansão que parece um labirinto. Rhonda aparece na frente deles e revela que foi enviada para testá-los. Para sua próxima tarefa, eles são mantidos em 4 partes diferentes do labirinto e são solicitados a encontrar uma maneira de chegar ao segundo andar. Depois de chegarem ao andar, os 3 primeiros a tocar o sino passarão. Como dica, Rhonda menciona que eles devem ser capazes de fazer isso de olhos fechados. A tarefa finalmente começa e Raine imediatamente começa a procurar pistas. Ele vê que cada porta tem 4 sinais que apontam para direções diferentes. Enquanto isso, Stick leva a pista a sério e tenta resolver o labirinto com os olhos fechados. Graças à sua memória fotográfica, ele percorre o caminho rapidamente. Kate, por outro lado, pensa fora da caixa. Ela abre uma abertura na parede e a usa para subir. Por fim, há Dewey, que segue Stick por toda parte. Quando ele chega à escada, Dewey o empurra contra a parede e toca a campainha antes de todos. Raine logo descobre que as placas estão em braille e lhe indicam a direção. Ele também chega às escadas e ajuda Stick a subir. Kate já está lá e está esperando por eles para que possam tocar o sino juntos. Ao fazerem isso, os 3 ganham, e Dewey é desclassificado.
Na instrução, foi dito que os 3 primeiros a tocar o sino vencerão, porque Stick, Kate e Rene foram os 3 que tocaram o sino juntos, então eles venceram. Depois disso, eles são apresentados ao Sr. Nicholas Benedict. Enquanto conversam sobre outras orientações, o quarto e mais jovem membro chamado Constance se junta à equipe. Ela é uma garota pequena, inteligente, que não se importa com o que os outros pensam. Acontece que ela passou no teste um pouco diferente dos outros. Primeiro, ela errou todas as perguntas, depois, ela desobedeceu às instruções e trouxe quantos lápis quisesse, e, no último teste, ela saboreou um sanduíche em vez de resolver o labirinto. Sua personalidade única ainda a fez ser selecionada. Então, no momento da verdade, o Sr. Benedict lhes diz que eles não foram recrutados para a bolsa de estudos da Botright Academy, eles foram selecionados para uma missão secreta para salvar o mundo. As crianças mal conseguem entender o que está acontecendo. O Sr. Benedict explica que elas são as únicas que podem acabar com a emergência e salvar o mundo do caos. Acontece que uma misteriosa mensagem subliminar misteriosa está sendo transmitida em todo o mundo por meio de rádios e televisões. Quando as pessoas ouvem esses programas de TV e rádio, elas só ouvem o som que tem a frequência mais alta. Mas, por trás desse som, alguém adicionou mensagens violentas em baixa frequência que o ouvido humano não consegue captar. Embora as pessoas não consigam ouvir a mensagem, seu cérebro reage à frequência. Por isso, inconscientemente, elas começam a acreditar na mensagem, o que as deixa ansiosas. Essas mensagens criaram a ilusão de pânico internacional que chamamos de a emergência. Após um ano de pesquisa, o Sr. Benedict descobriu que os sinais das mensagens estão vindo de uma ilha que abriga uma escola infantil. Por isso, somente crianças podem ir para lá. Portanto, o grupo delas foi selecionado para a tarefa. Ele lhes dá a opção de dizer não e ficará feliz por ter conhecido crianças tão inteligentes. Depois de muito pensar, todos concordam em participar da missão e começar seu treinamento.